Olá, vamos resolver aqui mais uma primitiva imediata. Esta primitiva imediata envolve a função exponencial, é elevado a 2x. É fácil, mas tem aqui um truquezinho para se fazer logo no início. Então vamos ver como é que se resolve. Vamos lá. Ora, já temos aqui o formulário que estamos a utilizar. Como também já disse nas outras resoluções, nós podemos utilizar este formulário ou outro. Este formulário tem apenas algumas regras da derivação, mas aqui o importante é que consigam aprender como é que, de entre várias regras, escolhem aquela que devem utilizar. Nesta função que é dada para primitivar, temos aqui uma função exponencial, o e elevado a 2x, que está a dividir por 3. Então, nós devemos ir ao formulário procurar uma regra que tenha a função exponencial. Neste formulário que estamos a utilizar, temos aqui duas regras, a regra 4 e a regra 5. A regra 4 é a regra geral, é que geralmente aparece nos formulários, porque a base da função exponencial é um A qualquer, desde que seja um número real positivo diferente de 1. E a regra 5 é um caso particular que poderemos aplicar se a base for apenas o E. Okay? Se for, por exemplo, se a base da função exponencial for um 5, for um meio, 2, então teríamos que aplicar a regra 4. Ou seja, a regra 4 pode ser aplicada neste exercício, mas como aqui tenho o E elevado a 2x, ou seja, tenho a base como sendo E, fica um bocadinho mais fácil de aplicar a regra 5 e por isso vou fazê-lo. Se depois pretenderem que eu resolva usando a regra 4, digam-me. Ora, então vamos à regra 5. Eu vejo que a função tem o E, a função que eu pretendo primitivar tem a função exponencial. Então vamos ver se conseguimos aplicar a regra 5. E digo mais uma vez, vamos ver se conseguimos, porque por vezes parece que é uma regra e não é. Aqui, nesta função, além de termos o e elevado a 2x, temos também a dividir por 3, a divisão por 3. Então, o que nós podemos fazer, em primeiro lugar, para não estar aqui a atrapalhar, é pensar assim: dividir por 3 é o mesmo que multiplicar por um terço. Ou seja, ter a função escrita na forma e elevado a 2x a dividir por 3 é o mesmo que ter 1 terço vezes e elevado a 2x, certo? Então, já vimos noutros vídeos que se eu tiver uma constante a multiplicar, há uma propriedade das primitivas que diz se essa constante a multiplicar não fizer falta para aplicarmos a regra de primitivação, então podemos passá-la para antes da primitiva. E neste caso podemos fazer isso, 1 terço à partida não nos vai fazer falta. Se também fizer, depois podemos voltá-lo a pôr lá dentro, não há problema. Então vou tirá-lo, para ficar com uma função um bocadinho mais simples dentro da primitiva. Então ficamos com 1 terço da primitiva de e elevado a 2x, 2x. 2x não, dx. E agora vamos ver. Se já tenho aqui, reparem, tenho aqui o e elevado a 2x, ou seja, e elevado a uma função f, onde a função f é a função que está em expoente, portanto a função f é 2x, mas para aplicar a regra 5, eu preciso de ter a multiplicar por essa exponencial a derivada da função que está no expoente, ou seja, a derivada da função f. E se a função f é 2x, a sua derivada é 2. Ups, mas eu agora não tenho. E agora, não posso utilizar a regra 5? A resposta é sim, podemos aplicar novamente a regra 5. Novamente, porque já o fizemos noutros exercícios. Como é que se aplica? Então lembrem-se que quando só falta uma constante é um número, a multiplicar, não há problema, porque podemos multiplicar pela constante que falta, mas para compensar o facto de termos aqui colocado este 2 a multiplicar, então também temos que dividir por 2, porque multiplicar e dividir pelo mesmo número não altera o valor da função, porque é o mesmo que multiplicar por 1. Também já vimos noutros vídeos que, ao fazermos isto, este 2 eu preciso dele para ficar com a regra de primitivação, mas o 2 que eu ponho para compensar, neste caso é um 2 a dividir, não é? Ou seja, dividir por 2 é o mesmo que multiplicar por 1 meio, posso logo pô-lo aqui atrás, que é para ficar aqui com a primitiva na forma que eu preciso. Então já tenho, ao fazer este artifício, ao fazer este truquezinho matemático, já ficamos com e elevado à função f, e aqui já fico com a derivada do f, ou seja, já ficamos com o f' a multiplicar. Perfeito, então já tenho
A primitiva, a função que eu quero primitivar já está na forma da regra 5, f' vezes e elevado a f, então já podemos aplicar o resultado. Ou seja, sei que esta primitiva vai dar a exponencial, vai dar o e elevado a f, portanto vai dar o e elevado a 2x mais c, ok? Que é o resultado da primitiva. Uma dúvida que surge frequentemente é, então estes valores que nós colocamos aqui atrás, estes valores têm que ficar no resultado. Então, vai ficar 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 2 dá 6. Portanto, a primitiva vai dar 1/6 de e elevado a 2x mais c, que pode ser escrito de uma forma assim um bocadinho mais elegante como e elevado a 2x é dividir por 6. Porque fica 1 vezes e elevado a 2x, que dá e elevado a 2x, e fica o 6 em denominador, não é? Se quiserem até podem ver isto, se for mais fácil para vós assim. Fica 1 vezes o e elevado a 2x, que é então, como eu tinha dito, e elevado a 2x, fica 6 vezes 1, que é 6, em denominador, mais o c, onde o c pertence a r. E está resolvida mais uma primitiva, também muito simples. Portanto, aqui temos aqui dois detalhes. O primeiro detalhe é que este 1/3 é uma constante a multiplicar, pode passar para trás da primitiva. E temos aqui este truquezinho de multiplicar e dividir por um número, de forma a conseguirmos ficar com a derivada da função que temos em expoente. Recordar e chamar a atenção que só podemos passar para trás da primitiva constantes que estejam a multiplicar, ou seja, só podemos passar constantes, não podemos passar funções e têm que estar a multiplicar, ok? Ou seja, não podem estar, por exemplo, a somar. Quando eu digo a multiplicar, também pode ser a dividir, não é? Porque dividir por um número é o mesmo que multiplicar pelo seu inverso, certo? Também este artifício aqui, de multiplicar e dividir, só pode ser feito com uma constante. Também não pode ser feito com uma função, certo? Com uma função em que tenhamos a variável independente x. Então está feito mais um exercício. Força aí a estudar. Até ao próximo vídeo.